seja pelo acesso à respectiva audiência ou sessão de instrução e julgamento. Tudo em harmonia com o necessário resguardo e independência que o cargo do juiz exige. Petição número 4187, Distrito Federal, relator ministro Menezes de Direito, publicado no Diário da Justiça de 30 de 10 de 2007. Ademais, não se aplica o julgado do STF, RE 452709, vez que a situação é totalmente diversa. Lá sequer permitiu-se a presença da parte e seu advogado na sessão de instauração, ao passo que, no caso em tela, o requerente e seu defensor foram devidamente notificados de todos os atos do processo administrativo, consoante informações prestadas pela relatora do processo administrativo disciplinar. Ofício 013/2008, informação 17, página 8. Igualmente, não se aplica o precedente exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, RMS número 15.940, pois nele a sessão reservada que deliberou acerca da instauração de ação disciplinar contra o magistrado, determinando também a suspensão preventiva do cargo, realizou sem a prévia intimação da parte e de seu advogado, não denotando qualquer similitude à hipótese presente. Também o precedente deste Conselho Nacional de Justiça, PP número 27, não possui qualquer aplicabilidade na tese ora aventada, aliás, pelo contrário. Naquele caso, ressalvou-se a possibilidade do sigilo quando motivado por interesse do Estado ou da sociedade, nos termos do inciso 33º do artigo 5º da Constituição Federal 88. Por fim, vale lembrar que este Conselho tem restringido a publicidade de certos atos nos exatos termos do artigo 23 da Resolução 30 CNJ, mesmo depois da Emenda Constitucional 45, sem qualquer afronta ao texto constitucional, como ocorreu, por exemplo, por ocasião da instrução do processo administrativo disciplinar, em especial, quando do julgamento do recurso administrativo sobre matéria procedimental, PAD número 08, relator conselheiro Mairão Maia, julgado em 28 de 8 de 2007. O último ponto que eu analiso. Da prorrogação do prazo de afastamento. Sustenta-se no ponto a inviabilidade de prorrogar esse afastamento temporário de magistrado por decisão monocrática em face do disposto no artigo 6º da Resolução 30 CNJ. Esse artigo 6º diz que, para a aplicação de qualquer das penalidades previstas nos artigos anteriores, é competente o Tribunal Pleno ou órgão especial que pertence ou esteja subordinado o magistrado. Parágrafo único. Instaurado o processo administrativo disciplinar, o Tribunal Pleno ou órgão especial, onde houver, poderá afastar preventivamente o magistrado pelo prazo de 90 dias, prorrogável até o dobro. O prazo de afastamento poderá ainda ser prorrogado em razão de delonga decorrente do exercício do direito de defesa. Aqui, igualmente, não se vislumbra qualquer ilegalidade, porquanto a necessidade de prorrogação do prazo de afastamento decorreu pelo fato de que tanto o requerente como os demais acusados terem pleiteado diversas providências, inclusive interpondo ordem urgente, embargo de declaração contra acordo que decidiu pela instauração do processo administrativo disciplinar, os quais foram julgados em 13 de fevereiro de 2008. Ao contrário do sustentado pelo requerente, apenas a decisão inicial de afastamento deve ser tomada pelo tribunal ou seu órgão especial, conforme o artigo 326, parágrafo 3º do Regimento Interno TRF 3º. Uma vez decretado o afastamento, que foi como aconteceu aqui, pelo Tribunal Pleno, compete ao relator decidir as demais questões incidentes como a medida de prorrogação do afastamento. Ora, o próprio artigo 7º, parágrafo 8º da Resolução 30 CNJ, permite que o processo administrativo terá o prazo de 90 dias para ser concluído, prorrogável até o dobro ou mais, quando a delonga decorrer do exercício de direito de defesa. E, sendo exatamente essa a hipótese dos autos, não se mostra plausível a ilegalidade aqui apontada. Registre por oportuno que a mera ultrapassagem do prazo estimulado para o término da instrução consubstancia mera irregularidade sanável desde que em tempo razoável. Tal conclusão foi alcançada pelo plenário deste Conselho, por ocasião do julgamento de processo em que consta como requerente outro juiz da terceira região, igualmente parte no processo administrativo disciplinar em que figura como réu ou ora insurgente. Nesse caso, transcreve-se a ementa de lavra do eminente conselheiro Rui Stocco, conforme segue.
Como já ficou assentado pela doutrina em mais de uma oportunidade por inúmeros precedentes jurisprudenciais, o excesso de prazo na conclusão do procedimento administrativo disciplinar não induz nulidade nem acarreta a caducidade do direito de punir. PCA número 2000.865, relator conselheiro Rui Stocco, julgado em 28 de maio de 2008. Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal já afirmou afirmativamente acerca da possibilidade do afastamento monocrático de magistrado com fundamento no próprio poder geral de cautela, consoante passagem do voto proferido pelo eminente ministro Eros Grau, segundo o qual, outro sim, deve ser repelida a arguição de incompetência do juízo monocrático para afastar temporariamente o magistrado classista de suas funções e suspender seus vencimentos e vantagens até o julgamento da impugnação. Embora a competência para decidir definitivamente a questão seja atribuída ao plenário do tribunal, permanece, conforme dito acima, a competência do relator para exercer o poder geral de cautela, podendo, ressalte-se mais uma vez, afastar o magistrado classista do exercício de suas funções. RMS número 25104, Distrito Federal, relator ministro Eros Grau. Conclui-se que, se há possibilidade de afastamento com base no poder geral de cautela, há toda a evidência que poderá o relator do processo administrativo disciplinar afastar, não apenas com esse fundamento, mas, sobretudo, com o permissivo do artigo 326, parágrafo 6º, primeira parte do Regimento Interno TRF da Terceira, segundo o qual o relator indeferirá os requerimentos protelatórios, as provas inadequadas e as impertinentes. Aponte-se, por fim, que o afastamento temporário do magistrado, na hipótese abarcada pelo parágrafo 3º do artigo 27 da LOMAN, visa resguardar não apenas a pessoa do acusado e seu prestígio, mas busca, sobretudo, resguardar a imagem institucional do Poder Judiciário enquanto instituição republicana. Esse motivo foi abordado por ocasião do julgamento da questão de ordem habeas corpus proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Em caso de idêntico afastamento temporário de magistrado, o eminente ministro César Peluso houve por bem esclarecer que o réu não pode suportar, preso, processo excessivamente demorado e cuja delonga a defesa não deu causa. Diverso é o caso onde a duração do afastamento cautelar do paciente está intimamente ligada à duração do próprio processo. Não se cuida de medida destinada a cautelar o próprio processo crime, nem a garantir-lhe resultado útil. Trata-se de medida pré-ordenada à tutela do conceito público do próprio cargo ocupado pelo paciente e, como tal, não viola a regra constitucional da proibição de prévia consideração da culpabilidade. Norma editada em favor do próprio réu. Independentemente do tempo de duração do processo, no seu curso, o paciente deve permanecer afastado do cargo em referência ao prestígio deste e ao resguardo daquele. Questão de ordem no HC número 90.617, Pernambuco, relator ministro Gilmar Mendes. Esta passagem foi parte do voto do ministro César Peluso nesse processo. Quanto aos fatos imputados aos requerentes, é inviável qualquer análise nesta seara sob pena de indevida substituição da atividade correcional do TRF Terceira, violando-se a atuação subsidiária do CNJ, além do que o PCA não é o instrumento adequado para qualquer juízo de mérito sobre conduta de magistrados. Em razão do exposto, indefiro o pedido nos termos postos. Esta sessão foi marcada como sendo a última com a participação do Corregedor Nacional de Justiça, César Asfur Rocha, que sai do Conselho para presidir o Superior Tribunal de Justiça. E por aqui fica o Sessão CNJ de hoje, encontro marcado para daqui a 15 dias com novos julgamentos do Conselho Nacional de Justiça. Até lá!